Então, nessas aulas 3 e 4, que eu vou buscar abreviar porque é muita coisa, veremos o Tibete grosso modo, aí, no meados do século XIV até aí, o final do século XIX. É um período de mudanças, é um período de afirmação de hegemonia de nações mongóis e também vemos como que isso vai se articular com lideranças tibetanas, né, que começam a derivar cada vez mais para um cunho religioso e político, aliados às hegemonias locais, como os mongóis, e também até a entrada depois dos chineses, que se firmam como uma hegemonia maior na região tibetana. Né? E lá no final veremos que vai entrar outras hegemonias, outras nações russos e britânicos nas proximidades do Tibete. Bom, eu acredito que a gente deve, e aí eu nomeei como essa parte como o grande tutor e o ocultamento, porque primeiro haverá aí grandes lideranças que vão surgir, ah, eruditos, sábios tibetanos, estudiosos do budismo nas suas várias vertentes, além do Bonpo, né? E haverá nesse processo uma espécie de assentamento em várias ordens ou escolas tibetanas, né, como queira. Entre elas vai ser a tradicional Ashakya que vimos na anterior, a Karma Kagyu, que vai surgir muito forte, por vezes predomina todo o Tibete, as tradições da Nyingma, que vai também ser um elemento muito importante combinado com os elementos tântricos no Tibete, e também o surgimento da escola dos Gelupas. E o Gelupas, na verdade, da escola Kelug, o que vai ser depois conhecido como seu representante máximo, né? O líder maior vai ser um lama, e os lamas estão presentes em cada escola dessa, né? É o representante maior, e que vai ser, no caso dos Gelupas, vai ser o Dalai Lama. Né? Então, a gente vai ver isso brevemente. Então, em meados do século XIV, a gente tem a ascensão de lideranças. Entre eles vai ser um contestador da clã apoiado em parte pelos Ilkhanato na região persa, ao ocidente. Ele contesta a ordem anterior tibetana e depois ele contesta também a ordem monástica que predominava da Shakya no Tibete, que vai ser o Changchub, né? E o Changchub, quando ele domina o Tibete, ele inaugura uma dinastia chamada os Pagmudros. Os Pagmudros vão, entre idas e vindas, vai mais ou menos predominar basicamente de maneira bastante autônoma, de meados do século XIV até o início do século XVII. Ora, ele vai buscar, claro, alianças, ora com os mongóis, que estão bastante presentes, várias nações dos mongóis, né? Quando eu digo os mongóis, eu digo a nação dos Odros, dos Túmeds, entre outros, Kashuts, né? Que vão, ora, estabelecendo hegemonias na região da Ásia Central. E é interessante notar o seguinte, que os mongóis, eles cedo tomam contato com o budismo tibetano, né? A gente viu isso até na aula passada. Os Manchus também. E os Manchus vão ascender depois, no século XVII, na China. Então, aí você tem um espraiamento do budismo tibetano nas suas várias vertentes na Ásia Central e Leste Asiático. A escola Karma Kagyu, ela também se firma durante o século XIV em diante. Né? Durante o período dos Pagmodros, ela começa a instituir uma espécie de hegemonia que reúne a questão política e religiosa. Ela não é separada, né? É mais ou menos como as instituições mais bem organizadas no Tibete eram, na verdade, os mosteiros, né? E a hierarquia que existia entre eles e o ensinamento. Então, decorrente disso, as melhores famílias mandavam seus filhos para estudarem, seja para fins políticos ou fins intelectuais ou religiosos. E a organização desses mosteiros, tal como na verdade
a Europa medieval, eram centros comunitários muito bem organizados, né? Plantações, mão de obra, organização política, organização monástica e até mesmo questão de proteção, né? E uma dessas escolas que estabelecem aí vai ser a Karma Kag, uma das mais tradicionais. E aí tem até uma ilustração aí da linhagem dos turcos, né? O turco, o que que é turco, né? Turco, na verdade, é uma espécie de fluxo de consciência que, quando uma liderança ela morre, você deve achar sinais em um sucessor, um jovem que apresenta esses sinais. Não significa que a consciência dele passa de uma geração para outra, mas que ele vai ter uma memória. E ele, apresentando essas qualidades que remetem a essa continuidade, ele é escolhido como um sucessor, como, por exemplo, um lama. Existem vários lamas também, né? E, por exemplo, o Karmapa, que é dos Karmapas, vai ter um lama, vai ter depois dos Kelupas, dos Shakyas, e por assim vai, né? E um dos maiores lamas dos Karmapas, né, da escola Karma Kagyu, que a gente viu, vai ser o Uralpi, né? E o Uralpi, ele, com a ascensão da dinastia Ming, em 1368, você tem aquela quebra que os tibetanos tinham com relação aos mongóis da dinastia Yuan, anterior na China. Então o Uralpi, ele primeiro ele tem que se firmar, e se firma como uma das maiores lideranças aí do Tibete, da escola dos Karmapas, né? E o seu sucessor, né, via o processo do Tulku, que vai ser o quinto Karmapa, vai ser o Deshin, ele chega inclusive depois a ser convidado pelo imperador a chinês da dinastia Ming, o Yongle. Está inclusive retratado aí de uma estatura bem reduzida em amarelo diante do Karmapa, né? E ele fica impressionado com os ensinamentos do Deshin. E ele decide incorporar também, ele abre instituições de ensino dos Karmapas na capital chinesa. E assim, então, começa a se restabelecer uma relação de igualdade, de respeito entre a hegemonia chinesa e a tradição tibetana, aí representada na figura do lama dos Karmapas. E também no século XIV surge uma tradição muito bonita que vem daquelas tradições tântricas dos Naingmas. Isso é incorporado em algumas escolas do tibetanas, como acontece na figura do Longchenpa. Né? O Longchenpa também, eu acho que ele remete muito ao Milarepa também, né? Os ensinamentos também do Atisha, entre outros, e que ele escreve obras lindíssimas, né, que vêm de espécies de obras ou tesouros ocultos que se chama termas. E essas termas elas estão ocultas na natureza, numa caverna, dentro de um rio, ou um determinado local mais oculto, mesmo porque o Longchenpa, ele, seguidor da tradição Naimba, né, tântrica, ele se retira para meditação no, uma espécie de eremitério, né? E aí ele sendo um sábio retirado para fins de meditação, ele começa a dar essa tradição aí de revelar, aquele que descobre essa obra oculta, né? Ele escreve, depois ele interpreta essas visões, essas interpretações que os termas proporcionam. E ele escreve lindíssimas obras, como a grande florescimento das Dakinis. Dakinis, na verdade, são divindades femininas que estão lá para revelar a beleza, a harmonia, a complexidade cósmica para o seu intérprete, que o intérprete seria um terton. Né? Então, Longchenpa ele inaugura isso junto com outros aí ao longo da história tibetana. Né? E uma dessas obras mais famosas seja talvez o Bardo Thodol. O Bardo Thodol é o livro tibetano dos motos, né? Que está representado uma ilustração Thangka, vai ser uma obra vinda do século XIV, que foi uma terma e foi interpretado aí por diversos
tertons depois ao longo do tempo. Que, na verdade, lida com a questão... Talvez, na minha opinião, foi um dos livros mais interessantes no sentido de tentar mitigar e interpretar todas as fases que a pessoa vai passando da vida até o processo da morte, que na verdade é uma transição, e depois como é que ela pode, depois você pode ver como a pessoa pode voltar, ou como se identificar uma pessoa que renasce, e por assim vai. Eu não vou me aprofundar nessa questão, porque temos aí a história tibetana a interpretar, né? E também a religiosidade bom, pô, né? A gente não pode esquecer, essa religiosidade popular, ela também é reforçada por alguns sábios eremitas, o Terton, como o Loden. O Loden escreve uma obra lindíssima que chama O Brilho, e que também tem os elementos da magia, do tantrismo, e também da reflexão meditativa, né? Isso tudo no século XIV, século XV. E outro também, retirante, né, um eremita que vai trazer essa tradição da reflexão meditativa, vai ser o Tsongkhapa. O Tsongkhapa, na verdade, ele depois frequenta o mosteiro de Ganden, um dos mais tradicionais ali ao norte de Lhasa, e aí depois ele futuramente vai através de seus seguidores, né, vai fundar uma escola que é chamada de Gelug. Né? Na verdade, no início chama-se de Ganden, né, por causa do mosteiro. Tem até, inclusive aqui, a foto, essa foto é de 1921, que mostra que o seu antigo túmulo, né, em Ganden, e os seus seguidores vão ser os Gandenpas, depois vão ser depois refundado como a escola dos Gelug, ou dos Gelugpas. E é entre os Gelugpas que vai ser a maior ordem entre o budismo tibetano. E entre os Gelugpas que vai surgir então um lama. Esse lama ele vai depois ganhar um título vindos negociado com os mongóis sob a liderança de Altacan no século XVI. E ele concede, então ele se impressiona mais com os ensinamentos dessa escola, né? O Sonan, inclusive, que vai ser o maior líder religioso dos Kelugs da época, ele encontra com o Altacan, e Altacan reconhece ele então como a liderança religiosa, e os mongóis inclusive vão começar a seguir a ordem, boa parte dos mongóis vão seguir a ordem dos Gelugs, e aí ele concede esse título de Dalai. E Dalai é traduzido como vasto como o oceano, né? E essa aliança feita dos mongóis, que era uma hegemonia considerável ali na região da Ásia Central, com nessa época a nação mais proeminente entre os mongóis eram os Tumets, né? Que você percebe aqui, inclusive na fronteira norte do Tibete, ainda sobre os Pagmudas. É com esse título que depois vai ser referida a máxima liderança entre os Gelugpas, vai ser o Dalai, né? E nisso então ganha uma proeminência em um sentido político, uma hegemonia militar aliado forte aí a favor dos Gelugpas. E aí ele é referido como terceiro Dalai Lama, porque na verdade os outros, primeiro e segundo, vão ganhar esse título postumamente, né? E a sucessão espiritual também, e aí tem a conotação já política e militar pela aliança com os mongóis, dos Dalais, dessa escola de Gelug, vai ser também pelo processo do Tulku, né? Um sucessor, né? E aí, eventualmente, quando o Sonan ele morre, o terceiro Dalai, eles procuram, mandam eruditos da escola, né, professores, inclusive depois vai ver que existe um lama que cuida apenas do ensinamento até a maioridade do Dalai, que vai ser o Panjen Lama, dentro dos Gelugs, tá? E aí eles escolhem por questões até de repente políticas, um neto de Altacan que vai ser o Yonten. E Yonten ele vai virar então o quarto Dalai Lama. Isso vai gerar um burburinho grande com as outras ordens tibetanas, mesmo porque primeiro ele não era um tibetano, era um mongol,
né? E isso tudo vai também gerar comoção entre os Karmapas, né? Eventualmente, uma das lideranças dos Karmapas, que vai ser o Puntsock, ele chega a estabelecer uma hegemonia contestando essa interferência mongol a favor dos Gelupas e se declara a maior autoridade tibetana. Então, no início do século XVII, o Tibete ele está perigosamente fragmentado e cheio de rivalidades, à mercê das interferências dos mongóis de outras potências na região. E ontem ele não vive muito, né? Ele morre com 20 e poucos anos, ele morre em 1617, é quando o Puntsock tenta se impor como hegemonia, que aí os Gelugpas tentando achar então um novo, o Turco, né? E eles acham um membro de uma família rica da região de Zafor, na região mais orientais do Tibete, e eles acham o menino que vai ser tutorado, né, até a maioridade, que vai ser o Lobsang, ou Losang, né? Então o Panchen Lama, que vai ser o tutor dele até a maioridade, até ele atingir a maioridade, é o Panchen Lama que conduz a liderança dos Gelugpas, né? E Losang ele vai se tornar depois o quinto Dalai Lama, talvez um dos maiores Dalais na ordem e no Tibete nos séculos posteriores, né? Mesmo porque você tem uma aliança já rearticulada com outra nação mongol que vai predominar na região, e o Dalai Lama, o quinto, ele negocia com o Gushi Khan. Gushi Khan ele fica impressionado com a erudição, os ensinamentos dos Gelugpas e do Dalai Lama, e ele confirma então essa aliança, estreitamente as ligações dos mongóis com os Gelugpas. Temos até um belíssimo retrato aí do templo de Chokan, que é um dos mais antigos tradicionais do Tibete, retratando esse encontro, né? Percebam que há um retrato de igualdade e de amizade entre as duas partes. E no final da vida, aí chega um ponto, e é durante esse período, inclusive, que estabelecendo esses vínculos, eles mandam construir um palácio, que a gente vai ver que vai ser o Palácio de Potala, mas o Dalai, no final, o quinto Dalai, no final da vida dele, ele começa a se interessar mais por questões espirituais, então ele deixa gradativamente de se interessar por questões políticas e mundanas, e ele nomeia um conselheiro que chama de Desi. E esse Desi é um cargo, né? Esse cargo que seria um representante, um conselheiro político dos assuntos que dizem respeito à ordem tibetana e também dos Gelugpas, o Desi deveria tomar conta, né? E nesse meio tempo também há uma mudança já no meados do século XVII, em que a dinastia Ming cai e os Manchus tomam o poder na China, em 1644, né? E os Manchus que apreciavam, já tinham familiaridade com o budismo tibetano, principalmente os Gelugpas, o novo imperador, o Chunche, ele chega inclusive a mandar um convite para o quinto Dalai Lama, o Losang, para visitar ele, né, na capital, a Pequim, né? E o Losang ele vai. E aí dizem que o imperador chinês ele trata ele praticamente como igual, né? Então nas figuras ele tem uma audiência como igual. Talvez aí o imperador chinês tentando remeter a como que o Kublai Khan tinha feito com Bagpa, né? Tratando com grande respeito, com uma espécie de preceptor, grande tutor imperial para os assuntos chineses. Então, novamente, o budismo tibetano ele tem uma larga influência, dessa vez via os Gelugpas, né? E aí, como eu disse, foi durante o período da vida do quinto Dalai Lama que eles identificam um monte em Lhasa, que era um da região ali mais central do tibetano, que os Gelugpas tinham uma presença notável, além de outras. No Monte Marpori, um monte vermelho, eles reconhecem então um lugar para construir um palácio ou fortaleza onde o Dalai deveria residir. Eles começam a construir isso que fica pronto em meados do século XVII
que vai ser o Palácio de Potala. E identifica-se como o Bodhisattva que estava lá da imensa compaixão, que vai ser o Avalokiteshvara. Ele vai ser uma espécie de patrono da ordem, que vai virar basicamente patrono de todo o Tibete e claro, do Dalai Lama. E Losang morre em 1582. Né? Você tem um processo muito complicado, porque o Desi dele, que era dos assuntos políticos, tinha 30 anos, ele estava muito apreensivo, porque não tinham trabalhado a questão do Tulku ainda, né? E era necessário buscar um novo Dalai. Então ele eventualmente, e aqui está retratado até via relatos de jesuítas, nas mãos do Grober, o quinto Dalai aí, nessa figura, né? O que é interessante é que o Desi, como ele não tinha trabalhado a questão da sucessão, ele durante 15 anos ele esconde a morte do quinto Dalai Lama para que as pessoas, para as outras ordens, claro, não se articularem, né? E pudesse ameaçar uma rivalidade, uma hegemonia, e também para a própria ordem dos Gelupas trabalhar bem o processo de Tulku. Então, na verdade, ele foi escondido a sua morte do quinto Dalai por 15 anos, até eles revelarem um Tulku a ser instruído, depois a ser apresentado em Lhasa, no Palácio de Potala, e era conduzido, as cerimônias religiosas eram conduzidas como tinha um figurante que entrava, né, ficava, se passava como se fosse o quinto Dalai Lama, que claro já tinha morrido, né, e por isso que eu digo que é ocultamento. E isso perdurou durante 15 anos. Isso talvez seja uma das partes mais interessantes, chega a ser até um pouco hilário, né, da história tibetana. Mas isso não tira o fato da grandiosidade do quinto Dalai Lama, né? Ele foi tão significativo, ele consolidou tantas alianças, tanto com os chineses quanto os mongóis, que a influência tibetana desse quinto Dalai é impressionante. Então, a sucessão seria complicada mesmo. E o Desi tinha que trabalhar isso, né? E eventualmente eles acharam um outro Dalai, um jovem, o Tulku, né? Na região próxima do Butão. E a região butanesa, ela tem uma tradição mais ligada aos Karmakágios, né? Então, talvez por questões até estratégicas e políticas, eles identificaram um membro da família, uma família rica da região, e aí consideram ele como o sexto Dalai, que vai ser o Tsangyang. E o Tsangyang, ele é complicado. Primeiro, até para sua própria ascensão vai gerar desconfianças, e até o que o ocultamento depois descobriu-se, vai gerar desconfiança entre os mongóis, que acham que ele não deveria ter, o Tsangyang deveria ser o novo Dalai. Os mongóis, muitos falaram que poderia ser um dos representantes da nação mongol, do Império Mongol, entre outras contestações de outras escolas. E os mongóis, não contentes com a questão do sexto Dalai Lama, eles começam a reivindicar eles apontarem um sucessor. E isso vai, por exemplo, ficar bastante demonstrado primeiro na incapacidade do Tsangyang de ser um lama, né, do maior lama representante do Tibete da época, como um exemplo. Mesmo porque parece que depois, quando ele era jovem, ele tinha uma vida errática, ele vivia nas ruas, ele vivia bebendo, tinha os melhores tecidos, usava anéis, o cabelo comprido, mesmo em Potala, ele usava isso. Isso começou a irritar, inclusive, por exemplo, uma das lideranças mongóis, que vai ser Lachang, ele começa a falar, olha, isso está errado, e que queremos então uma liderança à altura. E aí o Lachang, ele começa a propor até uma invasão, né? Ele organiza uma série de invasões e começa a ter combates, inclusive no Tibete, nas ruas de Lhasa, diante disso, né? Então a Tibete entra num período já de fragmentação aberta. E eventualmente o sexto Dalai, ele é capturado pelos chineses, né?
não, desculpa, pelos mongóis. Os mongóis, inclusive, capturam ele, pegam ele como refém, tentam levar ele para a capital mongol, mais ao norte, e durante esse período que ele é tomado uma espécie de refém, junto com outros membros da ordem dos Quelupas, ele morre, desaparece numa região de fronteira. Tanto é que, se vocês forem no Palácio Potala hoje, você não encontra o túmulo do sexto Dalai, porque ele desapareceu, né? Nunca acharam o corpo dele. E depois, eventualmente, haverá a ascensão do sétimo Dalai, que vai vir da região de Khan ou de Litang, regiões mais orientais. Hoje faz parte da província Sichuan, né, da China. E esse Dalai, o Kelsang, ele vai novamente ser unânime, principalmente entre os chineses. Os chineses buscam aí sim agora reafirmar a maior autoridade, o representante dos tibetanos aos olhos do Império Chinês, né? Claro, com um veio religioso e o respeito que os manchus tinham com relação ao budismo tibetano, e que vai ser então o Kelsang, né? E mesmo porque é importante notar que quem faz isso vai ser também na época do imperador Kangxi. E Kangxi, o imperador chinês, ele é um dos maiores imperadores da última dinastia imperial chinesa, né? E ele estava interessado também em apaziguar as fronteiras. Então ele queria estabelecer uma ordem no Tibete e também entrar em acordo com os mongóis com relação a isso, né? Porque ele, assim, o Kangxi poderia então começar a trabalhar a estabilidade e a ordem do seu império, o Império Chinês, né? Inclusive aí é durante essa época que começa a ter o envio de tropas chinesas para a região tibetana. Eles começam a retratar a região tibetana como parte do Império Chinês. Inclusive tem relatos de enviados que trazem de volta para a capital chinesa, e aí os maiores cartógrafos da época, astrônomos, consultores da corte chinesa, eram jesuítas. Então eles começaram a retratar aqui, por exemplo, no mapa, você tem um retrato dessas regiões aqui tibetanas já como parte do Império Chinês. Além também, você vê aqui a Península Coreana, que era vista como tributária do Império Chinês, né? E para reforçar essa amizade, Kangxi depois ele manda, além disso, ele manda como uma espécie de reforçar a autoridade do Dalai, do sétimo Dalai Lama, ele manda ampliar e reforçar aí o Palácio de Potala. Ele ganha uma grande amplidão ali depois no início do século XVIII. E para segurar como a sua influência e observadores na região, talvez para sobrepor a questões dos mongóis, que tinham uma influência até então sobre os tibetanos, ele manda 2 alto-oficiais chamados ambans para observar as decisões do Dalai. E o Dalai também seria representado por uma espécie de conselho de ministros, né? O maior conselho de governo, que vai ser chamado de Ukashag, né? Então aí você tem um retrato de um Amban aqui, mas os Ambans eram apontados para serem observadores das regiões fronteiriças no Império Chinês. E aí você tem um retrato deles, mas esse retrato é já no início do século XX e é na região de Khotan, né? Mais ao norte, não do Tibete, mas eu estou trazendo aí apenas como ilustração. Bom, esse é o cenário aí, praticamente aí até o final do século XVII, né? Na verdade, 17 você tem então já um alinhamento no início do século XVIII dos chineses via os Gelupas, e aí na constatação de que o Dalai deveria ser um representante espiritual aos olhos do Império Chinês, né? Então o Palácio Potala ele vai ser a forma que vai ser manifestada é isso. Os mongóis, eles gradativamente se retiram, embora eles carreguem ainda na história deles a adoção do budismo, né, com relação a como ideologia e como crença. Agora, durante o século XVIII haverá ainda outros interesses e problemas de fronteira no Tibete, né?
Uma primeira presença que começa a vir vem da Índia Britânica, no sul. Né? Na verdade, na época do governo, isso na época da Companhia das Índias Orientais, que estavam estendendo sua hegemonia gradativamente no século XVIII pela Índia, você tem na época do governo do Warren Hastings, você tem o interesse de estabelecer vínculos com regiões mais a nordeste, extremo nordeste ali da Índia britânica, região de Sikkim. E Sikkim tem uma proximidade, se você for para o norte, ali via o rio Hooghly, a Patina de Calcutá, por exemplo, que era sede do governo, a maior sede do governo das companhias índias orientais na Índia Britânica, você chegava ao reino butanês. E chegando ao reino butanês, você já começava a entrar nas proximidades da região tibetana. E Hastings, ele então quer assegurar essa dominação. Né? Você tem até alguns conflitos que decorrem de butaneses que entram em conflito com alguma casa reinante dos Koch em Sikkim. E aí o Koch, por estarem na órbita mais próximos do governo geral britânico, eles pedem ajuda e é uma guerra, né, de britânicos Sikh contra aí os butaneses que estariam aí inseridos na órbita tibetana. E aí depois o Hastings ele manda um representante, o escocês, um secretário dele que era o George Bogle, que está até retratado aí à direita, encontrando-se com o Panchen Lama, né? Não o Dalai Lama, o Panchen Lama, porque ele, primeiro, o Dalai Lama dificilmente poderia receber estrangeiros, ainda mais sem a expressa autorização do Império Chinês, né? Porque o Tibete começa a ser tratado como uma espécie de um reino tributário, embora bastante autônomo. Todo contato exterior deveria ter o aval do imperador chinês. E aí, antes, Bogle tinha mandado dois emissários indianos que tinham, embora shivaístas, tinham já conhecimento do budismo tibetano. E aí, ele eventualmente ele consegue então uma audiência com o Panchen Lama. Então, talvez seja o quinto Panchen Lama. E o Panchen Lama ele também sabe falar hindi como Bogle, então ele estabelece uma língua, uma linguagem comum, um diálogo. E o Bogle quer a abertura das fronteiras do comércio com a região tibetana, né? E o Panchen ele promete isso, mas ele fala que vai conversar com o Dalai, e o Dalai está amarrado a questões dos chineses, então isso é uma coisa muito complicada. E eventualmente o Bogle ele volta, né, para a Índia britânica, e assim estabelece então os contatos iniciais do lideranças tibetanas com os britânicos. Bom, nesse tempo, já no final do século XVIII, você tem já um claro inclinação de outro grande imperador chinês, que vai ser o Qianlong. Qianlong, inclusive, ele tem muito interesse no budismo tibetano, dos Gelupas, porque a sua mãe tinha muito interesse, né? Então o Qianlong, inclusive, envia convites para o Panchen Lama, né? O Panchen Lama, inclusive, ele era um dos maiores eruditos da época, então a sua fama era muito além das fronteiras tibetanas, né? E aí, ou eventualmente, o Panchen, então, ele aceita o convite feito por Qianlong e faz a sua viagem de 2 anos, mais de 2 anos, até chegar na capital, Pequim. Inclusive, o Qianlong, ele recebe o Panchen com grande honra, né? Trata ele como igual, né? Até empresta sua liteira para o transporte, pega na mão dele, inclusive. Só que durante essa viagem que o Panchen faz, durante 2 anos, pela Mongólia interior, pelos desertos, vem a varíola, começa a tomar conta da sua entourage, né? Da sua comitiva, que era grande, né? E os chineses eles eram até inoculados com relação à varíola, né? E muitos que acompanhavam o Panchen. Inclusive ele vai com os seus familiares, que são lamas de outras ordens, né? E aí quando o Panchen chega a Pequim, ele fica durante algum tempo, isso em 1780,
e aí ele adoece. Né? Achava-se que o Panjin Lama era, por exemplo, ele tinha uma imunidade espiritual, porque ele era muito próximo dos bodhisattvas ou das divindades do Buda, mas ele chega a adoecer de varíola e ele morre aos 42 anos, se eu não me engano. Isso abala muito o Qianlong, o imperador, né? E de tanto estima que ele tem, que ele manda atender todos os procedimentos fúnebres, coloca depois quando ele morre num caixão lindamente decorado, cheio de preciosidades, ervas aromáticas, para ser carregado de volta para o Tibete. E nesse caminho de volta, também junto com os presentes fúnebres, né, você tem uma quantidade considerável de tesouro que ele tenta, que apresenta como homenagem à morte do Panjin Lama. Isso vai gerar um frisson, né? Vai gerar uma disputa grande, porque na comitiva de volta começa a se perguntar: esse presente foi dado à família mais próxima do Panjin, à ordem, ou isso deve ser depois dividido com outras ordens monásticas, ordens tibetanas, né? E um dos irmãos do Panjin morto, ele acha que é da escola do Karma Kagyu, né? Ele começa ele vai para o mosteiro do Tashi Rumpo, que é onde reside o Panjin Lama, a próxima Lhasa. Eles entram no mosteiro onde estava esse tesouro, tiram esse tesouro e tentam carregam eles para as proximidades do Nepal. Que o Nepal, na verdade, você já tinha uma comunidade grande de seguidores dos Karmapas ou de Karma Kapil, Karma Kagyu, e aí eles fogem, e claro, tem aí o acolhimento das lideranças gurkhas que tinham tomado poder no reino nepalês, né? E aí, sabendo-se disso, o imperador chinês ele fica enfurecido, né? Então, eventualmente, os Gelupas pedem aí a atuação dos chineses. Os chineses concordam, enviam tropas a uma guerra com relação entre os gurkhas, os nepaleses e os chineses e também os aliados tibetanos, e aí os nepaleses são derrotados. Então volta-se ao tesouro para o Panjin Lama, né, para os familiares de Panjin Lama, de Gelugpas em Tashi-Rumpo. Então tudo isso foi até um motivo de guerra que vai perdurar aí até 1792, estabelecendo o Nepal quase como um reino ligado, embora subordinado aos tibetanos, e, claro, os dois, o Nepal também sendo tributário ao Império Chinês. Outra coisa notável que acontece no século XVIII vai estar num reino, na região bem ocidental, na região de Khan, que vai ser no reino de Derg. E Derg, na verdade, é muito interessante, porque Derg ela é um reino bastante autônomo, até mesmo porque os chineses começaram a tratar essa região como uma região de fronteira entre o Tibete e a China. E é uma região onde sempre, quando acabou sendo bastante tolerante diante da multiplicidade das ordens das escolas tibetanas. E nesse reino de Derg, a família real desse reino de Derg, em Khan, eles promovem então os estudos. Então muitos estudiosos vão para lá, de Karma Kagyu, os Gelups, os Naingmas, né, que é da tradição tântrica. E aí você tem uma espécie de renascimento, talvez o último grande renascimento aí dos eruditos, dos estudiosos tibetanos antes do século XX. E entre eles, o que promove primeiro vai ser o Taisito, né? O Sito Panjen, da ordem de Karma Kagyu. Ele começa então a patrocinar estudos das várias ordens e filosofias, linhas de pensamento do budismo tibetano. E aí, junto com o apoio da família real dos Tegs, começa a surgir figuras como os Khyentse e seu amigo Kondru. Eles começam a compilar o que eles chamam dos tesouros, né? O grande tesouro dos pensamentos, que eles começam a reunir várias, sistematizam e tentam conciliar as várias correntes e escolas do budismo tibetano, né? Então talvez seja um dos últimos momentos mais de brilho
cultural tibetano que vai se dar aí ao longo do século XVIII, início do XIX, na verdade mais no século XIX, né? Bom, no século XIX, qual é já é uma figura, qual é o cenário que começa a se desenhar aí no entorno do Tibete, que começa a influenciar, né? Primeiro, você tem em meados do século XIX, do final do século XVIII, início do XIX, você tem uma gradativa retração do Império Chinês. Você tem revoltas internas chinesas que são significativas, isso ainda na época já no final do reinado de Qianlong, no final do século XVIII. Você tem os russos que começam depois meados do século XVIII, começam a avançar na região da Ásia Central e de acordo com a visão de alguns pensadores, governantes, como Lord Curzon, por exemplo, dos britânicos, eles acham que os russos via Ásia Central pode ameaçar a Índia Britânica. Isso vai marcar muito a política, a rivalidade britânica-russa no século XIX. E nesse meio se encontra aí a região tibetana. Então, na verdade, a ótica de Londres tinha começado, e Calcutá tinha enxergado aí uma possível interferência demasiada dos russos, do interesse dos czares pela região tibetana, quando eles enviam um dos tutores do Dalai, né, da época, que vai ser um mongol budista, né? Que nasceu e tem a proximidade com o Império Russo em expansão, que vai ser o Agvan Dotchev, que está retratado à esquerda. E Dotchev, inclusive, ele chega a visitar Lhasa, mas ele não tem toda essa influência, né? Mas aos olhos britânicos isso deveria ser contido imediatamente. E quem começa então a articular uma intervenção mais enérgica dos britânicos, e aí é também com a retração dos chineses dessa região do tibetana, já depois das duas guerras do ópio, ficou evidente a desordem e a fragilidade dos chineses frente aí a potências ocidentais, então um deles vai ser o Young Husband, à direita. E Young Husband ele vai pleitear uma intervenção maior, ele vê possibilidades do comércio maior que não abriam comércio para os britânicos na Índia Britânica, o reino tibetano via a submissão ao Império Chinês, ele permanece muito fechado. Né? Então Young Husband ele começa a pleitear uma intervenção maior, se não a abertura, aí há até mesmo a hostilidade. E eventualmente no início, quando Curzon ele chega a ser efetivamente o governador da Índia Britânica, porque a Índia Britânica ela deixa de ser administrada pela Companhia das Índias Orientais desde 1857, que houve uma grande revolta na Índia contra a companhia, e aí a Índia começa a ser administrada pela coroa britânica, e o maior representante dele seria um vice-rei nomeados pelo imperador e imperadora britânica, né? E um deles e aí nessa época, já na virada do século XIX para o XX, quem vai ser o vice-rei na Índia vai ser o Lord Curzon, que tinha enxergado a ameaça dos russos, né? Ele era tão estudioso das questões orientais do Império Persa, então ele tinha um interesse muito grande nessa região da Ásia. E ele começa ele ganha os ouvidos do parlamento britânico, aprova um orçamento para uma expedição, acha uma justificativa de intervenção, o roubo de alguns iaques na região de Sikkim, e isso, para tirar satisfação, mandava então uma expedição militar para esclarecer isso. Eventualmente, nomeiam um general, James R. MacDonald, junto com o capitão e o outro capitão, e aí eles começam então a organizar junto com aliados, via a Sikkim, eles partem rumo ao norte ali da região butanesa, e eventualmente eles chegam nas regiões mais meridionais do Tibete. E aí você tem um avanço gradativo, claro, o armamento britânico é muito superior em campo, né? Os tibetanos, quando eles até confrontam assim, com os britânicos e os anglo-indianos do exército, por exemplo, o exército dos Gurkhas eram utilizados, o exército dos Sikhs, né? Que eram considerados britânicos as raças marciais melhores para o combate.
tinham os melhores armamentos, e então isso revelou muito superior ao que o Tibete tinha. E o Tibete não tinha aí já a proteção dos chineses, que estavam em retração, já estava quase que nos últimos anos do período da dinastia Qing, ou dinastia Manchu, e eventualmente Tibete ele fica praticamente largado a sós, e não tem nenhuma tradição marcial a fazer frente ao avanço, à ofensiva aí dos britânicos. E aí, eventualmente, o despreparo é tão grande que chega quase que à inocência. Você tem relatos de alguns soldados tibetanos que achavam que eles tinham, pelo fato de ter ganhado as bênçãos do Dalai, por exemplo, eles eram imunes às balas. Os armamentos eles eram de séculos anteriores, eles pegaram relatos de como que os estrangeiros eram, relatos do século X, né? Então não tinha a menor condição de enfrentamento, não houve uma grande resistência. Em 1904 já tem a submissão das principais lideranças do Tibete. O Dalai, inclusive, foge para a Mongólia, né? Ele teme pela própria vida e protege o Dalai. Então, algumas lideranças que ficaram para trás negociam com os britânicos, né? E esse tratado, ele na verdade, ele não chega a ser ratificado em Londres. E nem mesmo também é ratificado pela China, porque a China está num processo de desagregação tamanha que não se reconhece esse tratado nem por Londres e nem por Pequim, portanto. Mas os britânicos começam depois, nas décadas posteriores, usar esse precedente, né, como tratar o Tibete como uma região autônoma aí da China. E isso vai ser sempre contestado pelos chineses. Então a gente está, inclusive, vendo algo que vai começar a ter uma premência cada vez maior durante o século XX. E quem negocia esses termos, na verdade, por exemplo, você vê, tem o Young Husband, ele trata com o representante chinês, que é um dos Ambans, né, que tinha voz ali no conselho do Tibete, mas nenhuma grande liderança tibetana não estava presente nas negociações desse tratado, né? E outra coisa, os chineses eles começam a perceber que o Tibete é uma região muito vulnerável, né? Viram como que os britânicos entraram fácil. Claro que eles não tinham capacidade de intervir, estava em desagregação imperial a China, mas eles perceberam que quem chegar e dominar a região tibetana ou abrir suas fronteiras, você tem uma grande fronteira vulnerável aí no sudoeste chinês, né? E isso é muito problemático, porque se você, dos chineses, aos olhos dos estrategistas chineses, se você abre essa fronteira sudoeste grande, você permite um fácil acesso à região, por exemplo, sul de Yunnan, Sichuan, que já é uma região bastante fértil no médio curso do rio Yangtze, abre também, inclusive, a navegação por Yangtze, e aí você praticamente expõe o meio da China para quem tiver uma dominação na região tibetana. Então o Tibete é considerado uma região estratégica. Hoje já estão achando, inclusive, recursos minerais naturais consideráveis na região do Planalto tibetano. Mas naquela época percebeu-se isso, né? Percebeu-se a vulnerabilidade e que, claro, vai ter um desdobramento lamentável, né? No sentido de que os chineses depois vão vir, vão ocupar, vão dominar plenamente a região, né? E aí você não tem então uma autonomia tibetana como tinha nos séculos anteriores. Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver depois, a gente vai ver como o Tibete vai desenhar o seu curso ao longo do século XX. Primeiro, no início do século XX, era evidente o interesse britânico pela Índia. Depois você tem a retração britânica do seu jogo colonial em meados do século XX. E aí você tem a ascensão de um partido, primeiro nacionalista na China, né, o Kuomintang. Depois você tem a ascensão do Partido Comunista Chinês em 49. E quais vão ser esses desdobramentos aí no Tibete ao longo do século XX? Tá bom? Então até a próxima aula.